Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos a fazer mais um episódio do Maktub. Este é seu espaço preparado para que juntos possamos fazer leituras e sugerir livros. E hoje vamos fazer uma leitura e trazer uma sugestão de livro super necessário, super interessante. É um livro escrito pela doutora Brené Brown, uma psicóloga, uma doutora formada na área das emoções, que nos ensina a lidar com a nossa dor. Sim, estamos a falar da Força da Coragem, um livro disponível na loja Bookzone. Então, pode ir à Bookzone encontrar este livro, daqueles livros que, como eu sempre digo, traz uma conversa difícil, mas necessária para os nossos dias. Uma conversa que todo aquele que está a viver, está no mundo, aqui onde a magia acontece, precisa ler. Por quê? Porque é um livro que nos ensina a encararmos a nossa própria vulnerabilidade. É um livro que nos traz a noção de que enquanto vivermos, vamos enfrentar dores. Enquanto vivermos, vamos tropeçar. Enquanto vivermos, vamos falhar. E o que a doutora Brené Brown sugere para este processo e para todo aquele que vai falhar, aquele que vai sentir dor, aquele que enquanto viver vai tropeçar? A doutora Brené Brown traz uma sugestão talvez aliciante, uma sugestão talvez necessária, que é a noção de que devemos saber enfrentar a nossa dor, devemos saber enfrentar a nossa vulnerabilidade. E por que devemos fazer isso? Qual é a vantagem de fazermos isso? Eu vou contar para si, caro telespectador, uma curiosidade. Quando eu estava a ler o livro, eu tive uma experiência tão incrível que é um dos livros que eu mais fotografei na minha vida. Por quê? Porque eu tenho o hábito de, enquanto leio, fotografar as partes que eu considero interessantes e partilhar com os meus amigos, partilhar com as pessoas próximas para que juntos possamos refletir sobre o conteúdo daquela página. E eu vi uma pessoa que vivia para fotografar livro, porque o livro, em cada página, trazia uma forma envolvente de narrar a questão de como nós vamos gerir as nossas emoções, narrar a questão de como vamos gerir as nossas próprias dores. E eu cheguei ao momento de começar a partilhar tanto o livro que eu decidi parar. E quando parei de partilhar as fotos e das páginas do livro, é porque o livro já havia terminado. Então, como eu dizia, a doutora Brené Brown traz essa noção de que enquanto eu estiver vivo, enquanto eu viver, eu vou sofrer. Enquanto eu viver, enquanto eu for ousado, enquanto eu me jogar para o mundo, enquanto eu apresentar minhas ideias, tenho que aceitar a rejeição delas. Tenho que aceitar a noção de que nem sempre irei acertar. Mas se eu for a falhar, o que eu devo fazer? Devo reconhecer a minha dor, devo aceitar as minhas emoções negativas, mas acima de tudo devo confrontá-la. A força da coragem quer dizer que eu tenho que ter coragem para assumir a minha dor e, acima de tudo, uma força e ousadia para encarar a minha vulnerabilidade. Todos nós somos vulneráveis. Todos nós temos sentimentos que nos deixam fracos. Todos nós temos uma parte de nós que traz fraqueza. Essas são palavras da Brené Brown. Temos uma parte de nós que mostra a nossa fraqueza como seres humanos. Mas nós devemos ter essa força e coragem para enfrentar, assumir, reconhecer essa nossa vulnerabilidade. Como eu dizia, é daqueles livros que eu, enquanto lia, e pelo momento em que eu me encontrava, eu tive uma conversa difícil com a doutora Brené Brown, uma conversa que todos nós devemos ter, porque mesmo que nós não queiramos aceitar, nós somos fracos, nós temos dores e devemos saber aprender a lidar com as nossas dores, com as nossas fraquezas. A doutora Brené Brown, numa página que eu já tenho o meu marcador muito bem posicionado, diz uma coisa super interessante sobre a questão do reconhecimento, mas acima de tudo confrontar as nossas dores. Ela diz que o leitor poderá não ter se inscrito por uma jornada de herói. Isto é, eu, enquanto ser humano, quando eu vinha para a vida ou quando eu vivo, eu não quero ser herói, porque nós estamos a dizer que não, tem que assumir, tem que saber lidar com a dor, mas eu não sou nenhum herói, eu não fui feito para sofrer, eu não fui feito para lidar com emoções negativas. Tudo bem, mas mesmo que você não tenha se inscrito na vida, e mesmo que você não viva para ser um herói, você deve saber que enquanto viver vai cair.
E cair implica ter a capacidade, a audácia e a força, acima de tudo, de levantar. Não é? Você vai levar tarefa, como a tradução deste livro, que originalmente é em inglês, a tarefa, vai levar tarefa enquanto vive, vai sofrer na vida desilusões e vai fazer asneiras, mas acima de tudo, devemos saber que você vai ter que lidar com a dor enquanto acontece. Você não vai fugir dela, você vai ter que lidar com a dor enquanto acontece. E essa capacidade de lidar com a dor precisa de uma força da coragem, precisa de uma coragem para lidar com esta dor, precisa de uma coragem para mostrar ao mundo a nossa parte vulnerável. Nós, como humanos, é natural que queiramos esconder aquilo que nos faz mal. Há quem diz não, eu não gosto de viver para mostrar aquilo que não está positivo na minha vida. Eu só quero mostrar às pessoas ações positivas. E o mundo em que vivemos hoje, nas redes sociais, se nós fizermos reflexões, todos nós vivemos para partilhar boas notícias. Graduei, vou partilhar. Tive um bebê, vou partilhar. Mas dificilmente estamos ali para expormos a nossa dor. E a doutora Brené Brown sugere que nós, por ser seres humanos, se nós quisermos serem seres humanos que encaram a sua vulnerabilidade, devemos ter a capacidade de mostrar e expor essa parte humana que sente a dor. E ele diz que fazer isso, expor a nossa dor, é optar por escrever a nossa história. E optarmos por escrever a nossa história significa ficarmos desconfortáveis, é preferir coragem ao conforto. Isto é, se eu escrever, se eu falar das minhas dores, se eu assumir que eu sinto dor, se eu mostrar ao mundo e às pessoas à minha volta que eu sou vulnerável, se eu expor aquilo que me faz e que me deixa desconfortável, acima de tudo eu estou a escrever a minha história e, como se não bastasse, estou a mostrar que eu estou a reconhecer que quero crescer, estou a reconhecer que quero assumir a minha passagem e a minha fase de crescimento, estou a mostrar a minha vulnerabilidade, mas acima de tudo estou a fazer a minha história. E eu sempre digo, e vou repetir aqui sempre, nós como humanos fomos feitos para ter uma história. E ter uma história significa viver dias de sucesso e dias de fracasso. Significa ter dias de felicidades e dias de tristezas. Significa ter momentos alegres e momentos não alegres. Significa fazer Maktub hoje e, infelizmente, ter que terminar esta resenha. Vamos agradecer os nossos parceiros, aqueles que fazem de forma incomensurável acontecer este programa da melhor forma possível. A BeCare, o lugar para encontrar os melhores produtos de saúde. A Bookzone, um espaço dedicado onde você vai encontrar várias obras, ao exemplo deste livro, A Força da Coragem, da doutora Brené Brown, mas também a loja O Pequeno Muslim, um espaço onde você encontra livros com conteúdo islâmico numa língua que nos desafia a crescer. Estamos a falar e a fazer mais um episódio do Maktub, onde falamos de um livro que retrata sobre a capacidade de nós aceitarmos e expormos as nossas dores, aceitarmos que nós, enquanto vivemos, somos feitos para fazer uma história e saímos, assim, com a promessa de voltar na próxima oportunidade com mais resenha de livros, com mais sugestão de leitura. Diz para nós o que achou desta leitura no espaço reservado para comentários. Sugira para nós uma leitura e será um prazer trazer neste espaço um livro por si sugerido. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima, inshallah.